Quando a desgraça se abate sobre as pessoas, a empatia que a gente tem faz com que a gente sofra. Quanto mais próximo a gente se sente das vítimas, mais a gente tende a se abater. Eu não sou residente de Brumadinho, mas conheci lá um dos lugares que mais me encantou e emocionou, Inhotim. Ele até já apareceu aqui no Antídoto quando eu falei sobre Yayoi Kusama. Mas o que eu posso falar sobre o que aconteceu em Brumadinho? O que eu tenho a acrescentar à discussão? Eu imagino a informação como água. Houve uma época em que a humanidade vivia numa grande seca e qualquer gota era uma informação preciosa. Hoje, a gente está no meio de um dilúvio e a gente não sabe muito bem como lidar com isso. Tem tanta informação leviana e rasa que circula no YouTube, no WhatsApp, vinda de gente que até pode ter boas intenções, mas não tem grande conhecimento sobre o tema. Enquanto isso, as pessoas que entendem dos assuntos têm a sua fala afogada num tsunami de gente opinando. Eu não quero fazer parte do tsunami. Do alto da minha ignorância, o que eu posso tentar fazer para contribuir é usar o espaço que eu tenho para valorizar e amplificar o conhecimento de pessoas que podem nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo, a explorar um pouco o tema. Por isso, eu entrei em contato com algumas dessas pessoas. A primeira dessas pessoas já esteve aqui no canal antes, no vídeo sobre Nietzsche. Ele fez o mestrado dele sobre Nietzsche e está fazendo agora pós-doutorado em Direito Ambiental em Nova York. Me parece que essa questão também tem que ser pensada assim do ponto de vista geoeconômico, né? E geopolítico, não apenas de maneira local, né? Porque assim, uma economia como a brasileira, que é fortemente dependente de commodities, produtos de baixo valor agregado, principalmente aí como é o caso, o extrativismo, né? A gente tem também a soja, a questão do petróleo, enfim. Dá para ver isso como praticamente uma venda de recursos naturais, né? A preços baixos. E eu acho que isso geralmente tem uma relação bem problemática com a questão ambiental, né? Em países que têm essa característica. Eu não gosto de ver isso de maneira determinista, como alguns fazem, né? Como uma coisa inevitável, né? Uma consequência matemática, assim. Mas, com certeza, tem uma tendência de baixa proteção ambiental em economias com essa característica como a brasileira, né? Ou uma legislação pouco protetiva, ou uma legislação mais rígida no papel, mas que tem problemas graves de ser implementada, né, de se tornar eficaz. Uma legislação assim que tem princípios bonitos, vamos dizer assim, mas que não entrega o prometido, por diversos problemas, né? Tem várias camadas de problemas que se sobrepõem que garante que, por exemplo, o licenciamento ambiental e o estudo de impacto que estão previstos pela nossa legislação, embora tenham pressões o tempo todo para flexibilizar ou mesmo extinguir esses instrumentos preventivos, né? Embora os princípios legais, os critérios existam, isso raramente acontece conforme a cartilha. Eu acho que a grande dificuldade é conseguir fazer um controle social eficiente disso, né? Porque do ponto de vista de quem empreende, que é lucro fácil, essas medidas de prevenção e precaução ambiental, essas medidas de controle, né? As medidas de mitigação de impactos que tem que estar contidas nos planos e nos projetos, né? Planos de contingenciamento, por exemplo, por causa de acidente. Isso tudo implica em despesa, então é visto como gasto, né? E não como uma medida necessária. E infelizmente no Brasil, realmente de maneira geral, o nosso nível de controle é bem pequeno, especialmente para esse tipo de atividade como a mineração, né? Existem reclamações justas, assim, de burocracias desnecessárias, mas isso é sempre um tema muito, muito árido, porque às vezes tem certas situações em que o problema da burocracia é realmente um problema e tem certas situações em que é só uma desculpa para afrouxar a legislação mesmo, né? Isso é um assunto muito técnico, não dá para discutir, assim, com slogans, né? Tem todo um conhecimento técnico envolvido e isso deveria prevalecer. As decisões que estão por trás dessas medidas de controle, desde a legislação até as decisões administrativas,
Elas, ao mesmo tempo, têm que ser científicas, elas têm que estar amparadas pela melhor ciência e tem que ter uma legitimidade ética e política, porque nós vivemos num Estado democrático, né? Então isso tem que refletir os interesses, os anseios, as preocupações da população em geral. Afinal, o meio ambiente é de todos, né? Marcelo Venturi tem mestrado em agroecossistemas, faz doutorado em geografia, é servidor e dá aulas no curso de agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina. Alguns anos atrás, na década de 90, ocorreram as privatizações, que foi a forma que o governo encontrou de se livrar de algumas empresas, que muitas delas davam lucro e depois foram desvalorizadas. E essas empresas, que antes elas eram regidas pelo Estado, com o objetivo de dar todo o suporte, elas começaram a ter interesse privado, quer dizer, uma empresa privada ela visa o lucro. Ela não tem intenção necessariamente de ajudar as pessoas ou uma intenção de se preocupar com a questão ambiental. Ao contrário do Estado, o objetivo do Estado é atender as pessoas, é dar suporte para que as pessoas atendam todas as suas necessidades. Então agora, aquela empresa que antes era do Estado e deixou de cumprir essa função, como é que ela vai fazer isso agora, sendo que agora ela tem um dono só? Eu acho que é muita inocência acreditar que um dono de uma empresa vai se preocupar com a questão social e com a questão ambiental. Esse passa a ser o papel do Estado em relação a essa empresa. E como que o Estado pode fazer isso? Através de incentivos ou através de leis que exijam que essa empresa cumpra essas funções. E como que isso pode ser feito no nosso sistema atual? E por que isso não foi feito? Quando ocorreram as privatizações, ocorreu a privatização da Vale do Rio Doce. Diferentemente da Petrobras, que opera o mesmo tipo de atividade, a Petrobras ela continuou estatal, majoritariamente estatal, quer dizer, ela é coordenada pelo Estado, e a Petrobras por muitos anos desenvolvia, não sei se ainda desenvolve, vários poços em que ela não necessariamente tem lucro. A Petrobras faz questão de manter poços nesse lugar por questões sociais, por exemplo, e econômicas do desenvolvimento da região. São poços que são localizados em lugares pobres do Brasil, em lugares que talvez não tivessem muita opção de vida e de renda, mas que são interesse do Estado, que as pessoas desse lugar, dessa cidade, possam ter um trabalho garantido e, consequentemente, fazer gerar toda a economia do lugar. Comprar produtos, gerar outros empregos secundários e terciários, e isso só vai acontecer se houver um interesse do Estado. E a partir do momento que essa empresa passa a ser privada, não tem o menor motivo para ela ficar mantendo, no caso, um poço de petróleo que não dá lucro. Ela não vai ter interesse, ela não vai mais promover o desenvolvimento de uma região pelo simples interesse em manter essa região desenvolvida, que é o interesse do governo. Assim como existe essa função de atender necessidades sociais ou econômicas numa determinada região, também existem as questões ambientais que têm que ser levantadas e exigidas ou promovidas pelo governo em relação às empresas. Assim como o governo deveria promover em sua empresa pública que essas necessidades sociais, ambientais e econômicas fossem todas atendidas, ele tem que exigir também das empresas privadas. Mas como que ele pode fazer isso? Ayrton Guilherme Berger Filho é doutor em Direito e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental da Universidade de Caxias do Sul. Os fatos ocorridos em Mariana há 3 anos e em Brumadinho essa semana, ao que tudo indica, se repetem em diversos aspectos. Violações de direitos como o direito à vida, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a direitos econômicos das pessoas que vivem no entorno, ao direito à participação, direito à informação e o direito à segurança, assim como o direito à propriedade. Todos eles deveriam ser garantidos em atividades de mineração que envolvem barragens de contenção de rejeitos por adoção de medidas de prevenção. Prevenção, que é um princípio de direito ambiental consagrado na legislação nacional, estadual, nas normas ambientais, nas normas de segurança de barragem, nas normas minerárias, que são o fundamento do licenciamento ambiental e do estudo prévio de impacto ambiental. Não é por falta de legislação que esses fatos ocorreram. É por falta de comprometimento que gera atitudes negligentes por parte do setor privado e do Estado. Estamos falando de uma das maiores mineradoras do mundo, que ostenta certificações ambientais e divulga ter uma política de compliance na busca de reconhecimento internacional.
Mas estamos falando também de uma empresa, de um dos setores que mais pressiona o Estado para a flexibilização da legislação ambiental e que não raras vezes atua pressionando em processo de licenciamento ambiental para que aspectos essenciais não sejam exigidos, para que requisitos, normas essenciais não sejam cobradas. Completa o cenário o sucateamento da estrutura de gestão e fiscalização ambiental da União e dos Estados. Não há ambiente de cumprimento de legislação ambiental sem regulação forte, sem órgãos fiscalizadores independentes, sem orçamento para garantir estrutura e pessoal, sem participação da sociedade, que é extremamente importante para o controle social dessas atividades de extremo risco. O que aprendemos em Mariana? O que aprenderemos com a repetição em Brumadinho? Vamos continuar privatizando os ganhos e socializando as perdas? Os danos ambientais são irreversíveis e as consequências humanas irreparáveis. Aline Gonçalves é engenheira sanitarista e ambiental. A mineração representa uma das principais atividades econômicas do nosso país. No entanto, ela pode gerar diversas interferências nos meios social, econômico e ambiental. São características intrínsecas da mineração a rigidez locacional, a modificação do meio ambiente e a geração de riscos ambientais. Para atender às demandas industriais e comerciais, os minérios passam por um processo de beneficiamento, que consiste na separação do mineral valioso do restante que não possui valor comercial. Em geral, o processo é realizado com um auxílio de água, gerando uma lama residual, caracterizando o rejeito da mineração. Essa lama é acondicionada em uma bacia de acumulação a partir de um sistema de barragens. Esse beneficiamento também pode ser realizado de forma seca, o que gera um menor risco de dano ambiental, porque seu rejeito é encaminhado a um aterro e não a uma bacia de barragens. Daí não corre o risco de rompimento, nem inundação ou contaminação dos corpos hídricos. As barragens de contenção de rejeitos são estruturas construídas ao longo do tempo, com o objetivo de diluir os custos no processo de extração mineral. São realizados alteamentos sucessivos, podendo ser de 3 métodos diferentes: montante, jusante ou linha de centro. No caso da barragem 1, em Brumadinho, foi utilizado o método de alteamento a montante, considerado o mais antigo, simples e econômico método de construção de barragens. A etapa inicial na execução desse tipo de barragem consiste na construção de um dique de partida, normalmente composto por material argiloso ou enrocamento compactado. A seguir, inicia-se o lançamento do rejeito, até o volume máximo permitido. A partir daí, começa o próximo alteamento e assim sucessivamente até a cota final prevista em projeto. Embora o método de montante seja o mais utilizado pela maioria das mineradoras, ele apresenta um baixo controle construtivo e torna-se crítico principalmente em relação à segurança, que pode ser afetada por fatores estruturais ligados à resistência e estabilidade das obras, fatores hidráulico-operacionais ligados ao funcionamento dos órgãos de segurança e exploração e respectivos equipamentos, e os fatores ambientais, sociais e econômicos ligados ao impacto sobre as populações, os sistemas produtivos, o meio terrestre, a água, a fauna e a flora. Uma das razões mais comuns em caso de falhas em barragens está ligada à sua operação não estar de acordo com os critérios de projeto, principalmente quando relacionado à capacidade dos vertedouros. Segundo o registro de barragens da Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais de 2014, a barragem 1, operada pela Vale, pertence à classe 3, caracterizando-se com alto potencial de dano ambiental, porém considerada estável pela auditoria. Em dezembro de 2017, foi alterados os critérios de risco em algumas barragens, o que permitiu a redução das etapas de licenciamento ambiental no estado.
Essa medida possibilitou à Vale acelerar o licenciamento para alterações na barragem da mina do Córrego do Feijão. E em dezembro de 2018, a Vale levou à Câmara de Atividades Minerárias a solicitação para novas operações na mina. Curioso, né? E agora, o que a gente vê? Valdez Amorim é jornalista e acompanha de perto a situação em Minas Gerais. Meu nome é Valdez do Carmo Amorim e eu escrevo a seção Autodefesa para a revista Quatro Rodas. Eu posso dizer que nesses 17 anos que eu escrevo a seção, o que eu aprendi é sempre cheque as informações. Nunca aceite a primeira informação e sempre duvide. É muito importante ao jornalista ou quem quer que seja sempre desconfiar das informações que recebe e procurar formas de embasar aquilo que escreveu. Os jornalistas não sabem nada, eles apenas conhecem quem sabe. Portanto, procure quem conheça, pergunte, procure cada vez mais embasar de forma técnica aquelas informações que possui. Porque do contrário, você será apenas mais uma pessoa que coloca notícias de WhatsApp, que 99% das vezes não são notícias verdadeiras, são de ouvir dizer ou que tem algum interesse por trás. Portanto, cheque sempre as informações antes que as divulgue. E você, já checou a informação que leu hoje? Você realmente pode confiar? Ou ela está defendendo interesses?